Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Então, Paulo, nosso intérprete, estará conosco trabalhando em entrevista. Nossos objetivos: ler e interpretar um trecho de uma entrevista reconhecendo as características do gênero. Sistematizar conhecimentos cotidianos relacionados à temática e desenvolver a capacidade argumentativa. Te pergunto, já pensou sobre o ambiente em que vivemos? Ambiente, tudo que nos cerca. As flores, as matas, os campos, as árvores, as florestas, a poluição, a cidade, o reaproveitamento da água, tudo envolve ambiente. Ar, água, solo, você já pensou sobre isso? Tá. Segunda pergunta, alguns hábitos podem ser prejudiciais? Que hábitos você acha que são prejudiciais para o ambiente em que vivemos? Como mudar estas atitudes? Já refletiu sobre isso? Quais atitudes são prejudiciais e como eu posso mudar isso? Para isso, olha que legal! Vamos criar um mapa mental com o auxílio deste aplicativo, o www.goconqr.com. Mais ou menos fica assim, né? Você põe aqui no meio a palavra-chave. Então, ambiente em que vivemos, né? Ou só ambiente. E aí você vai criar um mapa mental colocando palavrinhas. Faz aí, que eu te aguardo aqui rapidinho. Voltei. Conseguiu fazer o mapa mental sobre o ambiente em que vivemos? Esse mapa mental coletivo, né, cada um dando a sua parcela de contribuição, também poderia ser feito no caderno, caso você esteja com dificuldade de acessar, ok? A entrevista. Então, a entrevista da revista Galileu, no nosso combate eterno contra as fake news, verificando a fonte sempre, né? A data da publicação, aqui ó, o acesso, e eu observo o quê? O título da entrevista. Sugiro que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. Será que por esse título já dá para ter uma ideia do que vai tratar a entrevista? O que você acha? Vamos à leitura do texto. Em entrevista a Galileu, a empresária especialista no combate ao plástico, Agostina Bezada, fala sobre o que podemos aprender sobre sustentabilidade com a pandemia. Larissa Lopes, 13 de julho. 50 anos atrás, quando comecei a explorar o oceano, ninguém imaginava que pudéssemos fazer algo que o prejudicasse, seja pelo que colocamos nele ou pelo que tiramos. Parecia, naquele tempo, ser um mar do Éden, mas agora nós sabemos e agora estamos enfrentando o paraíso perdido, disse a bióloga marinha Silvia Arden, uma das maiores especialistas do mundo na área, durante uma palestra no TED. As palavras marcaram Agostina Bezada, empresária argentina. Como podemos continuar fazendo as mesmas coisas com a natureza sem tomar responsabilidade nesta situação? Questiona Bezada. Estamos mandando espaçonaves ao espaço e não podemos fazer melhor do que isso? Podemos! Entrevista. Em sociedades modernas e no mundo tecnológico, vivemos os gêneros jornalísticos ou de informação exercem um papel fundamental em nossa comunicação, concorda? Então veja o que a entrevista faz.
A entrevista possui, então, uma função social muito importante. Sendo essencial para quê, você poderia estar se perguntando? Para a difusão do conhecimento, formação de opinião, posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre um determinado tema. Continuando a leitura, temos: só precisamos nos comprometer e nos esforçar para estruturar uma nova forma de nos desenvolver como sociedade, criando sistemas de produção mais sustentáveis, defende. A empresária também é fundadora e codiretora da Umplastif, uma organização latino-americana que utiliza educação e ações de alto impacto para conscientizar a população. Em entrevista exclusiva a Galileu, Besada fala sobre o consumo consciente, mudanças de hábito e ativismo em tempos de pandemia. Confira. A pandemia não deu trégua para o meio ambiente. Enquanto a fiscalização é prejudicada por conta das recomendações de saúde, o desmatamento na Amazônia bate recordes. O que podemos fazer para evitar isso? Sempre haverá pessoas que tirarão vantagem de situações como essa para continuar explorando os nossos recursos. Momentos como este deveriam mostrar que, em algum ponto, somos todos iguais. Somos da mesma espécie e sofremos as mesmas ameaças. Não estamos separados da natureza. Uma vez que percebemos isso, podemos demandar melhorias das autoridades, fazer parte da solução. Acho que podemos usar esse momento para pensar em como podemos melhorar, como podemos criar um novo modelo de desenvolvimento que não dependa da máxima exploração. Consumir responsavelmente, selecionar os produtos que compramos, nos informar e apoiar organizações, reguladores e empresas que estão na luta são algumas formas de reverter o cenário. Como podemos sair da pandemia mais conscientes e ativos do que somos hoje? Uma coisa interessante que tem acontecido durante a quarentena é que algumas pessoas começaram a estar mais atentas do seu desperdício. Dentro de nossas casas, estamos vendo quanto lixo produzimos, qual é o nosso impacto no planeta. O que eu sugiro é que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. Este é o primeiro passo. O segundo é se informar sobre o assunto. Por último, eu encorajo as pessoas a tomarem uma atitude. Podemos estar cientes do problema, nos informar, mas nada adianta se não começamos a agir. É só uma questão de entender que nós podemos fazer parte da solução e descobrir como podemos contribuir para incorporar novos hábitos em nossa rotina para esse objetivo. A partir da sua experiência como diretora da Umplastif e pensando especificamente no problema ambiental dos plásticos, que hábitos podem ser integrados no nosso dia a dia para reduzir o consumo? Eu gosto de como você formulou a frase, porque quando as pessoas pensam sobre a questão do plástico, elas se lembram da reciclagem. Infelizmente, esta não é a única solução. Como as taxas de reciclagem ainda são muito baixas, não podemos confiar nela para resolver esse problema. O que nós sempre encorajamos a fazer no Umplastif é reduzir seu consumo e trabalhar a nossa relação com esse material, pois o problema não é o plástico em si, mas o uso e o abuso dele. No geral, plásticos não são realmente necessários. Há sempre uma alternativa para substituí-los. Então, podemos começar por isso. Cada um de nós pode escolher desistir de um objeto. Especialistas têm apontado que máscaras e luvas podem se tornar novos agentes poluidores em meio à pandemia. Como devemos lidar com isso? O que eu sempre falo é que esse uso é compreensível por se tratar da prevenção e combate a um problema de segurança e saúde públicas. O que precisamos reduzir são os plásticos descartáveis que não são realmente necessários ou que podem ser substituídos. Também é importante nos atentarmos a como tem sido feito o descarte desses equipamentos de proteção, evitando que sejam despejados na natureza, nos oceanos.
Além das vantagens para o meio ambiente, o consumo consciente também pode trazer benefícios à economia, que vive em crise? Sim, a chamada economia circular trata de manter o máximo possível os recursos em uso no sistema. Nesse caso, objetos reutilizáveis são circulares, porque eles substituem o lixo que geramos, mantendo-se na cadeia do consumo por mais tempo. Precisamos repensar o nosso sistema, como compramos, como projetamos operações, como produzimos. Toda forma de desenvolvimento deveria envolver meio ambiente, economia e aspectos sociais. Atividade 1. Você percebeu que em negrito estava a fala de uma entrevistadora e as respostas, né? Aqui, ó. Dá para anotar, né? Pergunta e resposta e nós fomos lendo paulatinamente. A questão 1 diz: as entrevistas são estruturadas em perguntas e respostas. Então, observando o texto, nós vimos toda essa estrutura aqui, ó. Pergunta, resposta, ó. Pergunta, resposta. Você observou que foram várias perguntas, né? Então, agora a atividade 1 quer saber de você. A partir da sua experiência como diretora da Unplastfi e pensando especificamente no problema ambiental dos plásticos, que hábitos podem ser integrados no nosso dia a dia para reduzir o seu consumo? Eu gosto de como você formulou a frase, porque quando as pessoas pensam sobre a questão do plástico, elas se lembram da reciclagem. Eu pergunto, por que a entrevista diz que gostou do modo como a frase foi formulada? O que você acha? Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo. Pensou sobre a questão? Então a questão era, por que a entrevistada diz que gostou do modo como foi formulada a frase? Então, ao falar em hábitos, talvez o primeiro que vem à mente seja o da reciclagem de plástico. E esse não é o único meio de se engajar na questão proposta, né? Eu observo aqui, ó, que ela coloca outras questões, né? Ela coloca a questão de você pensar mais sobre a utilização. Chegamos à atividade 2 e é muito bacana de fazer. Te convido, então, a reler aqui, ó. No geral, plásticos não são realmente necessários. Há sempre uma alternativa para substituí-los. Te pergunto, quais seriam as alternativas para substituir o plástico? Olhe para a sua rotina e anote todos os produtos que contêm plásticos no seu dia a dia. Depois, elenque produtos para substituição.
Eu proponho que você faça uma tabela como essa. Então, coloca aí, por exemplo, 3 colunas, deixa as linhas, né? E daí vamos imaginar uma situação. Café da manhã. Plástico identificado, por exemplo, embalagem do pão. Qual seria a substituição? A embalagem reutilizável. Ou você levar aquela tua sacolinha limpinha, bonitinha, para buscar o pão. Poderíamos estar falando também de outra situação, né? Vamos supor lá, os frios que vêm encartelados no plástico, né? Que substituição poderia ser feita? Dentre outras coisas, dependendo do que você usa no cotidiano. Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei e olha só, a tabela poderia ficar assim, né? Então, dependendo da situação cotidiana, você poderia ter elencado, por exemplo, uma situação do seu almoço, do transporte. E o que eu teria de plástico identificado, vamos supor, no meu almoço? A embalagem da salada, né? Então, eu poderia comprar sem a embalagem, por exemplo. No transporte, um alimento industrializado. Qual seria a substituição? Frutas embaladas em material reutilizável. Modernamente, temos várias possibilidades de embalagem, inclusive as hidrossolúveis, né? Temos embalagens que já são comestíveis, por exemplo. Então, a tabela aqui pode ter uma infinidade de itens e possibilidades. E você, cara estudante, quando leva o seu alimento para a escola, você privilegia uma embalagem reutilizável
Como que é para você essa situação? A atividade Mão na Massa tem a seguinte proposta. Vamos nos dividir em 2 grupos, né, para debater o seguinte problema. Então, está aqui em amarelinho o nosso tema de debate. No geral, plásticos não são realmente necessários. Há sempre uma alternativa para substituí-los. Então, vamos nos dividir em grupo A e grupo B. Grupo A vai representar quem? Empresários da indústria do plástico, afirmando sobre as vantagens do plástico e a impossibilidade de bani-lo. Já o grupo B representará quem? Os defensores ambientais contra o uso total de plásticos, afirmando sobre os problemas que o plástico traz ao meio ambiente. Faz aí, tenta, eu volto a seguir. Retornando com a atividade Mão na Massa, já deu tempo de vocês decidirem os grupos A e B e de debaterem um pouquinho. Então, cada grupo apresentará argumentos para defender seu ponto de vista de acordo com o seu conhecimento de mundo e com o que leu na entrevista. O tempo de preparação, né, a gente pode deixar cerca de 5 minutos e cada grupo tem 2 minutos para a apresentação. Qual que é a ideia? Que depois vocês invertam as posições assumidas inicialmente. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos, então, um trecho de uma entrevista sobre meio ambiente. Identificamos elementos constitutivos da entrevista, debatemos sobre a possibilidade de substituição do plástico na vida atual. Neste vídeo, falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.